Tá começando mais um podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a destravarem o próximo nível da sua vida pessoal e profissional, usando para isso o destravar da sua mente inconsciente. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro. Eu sou Natan Sperfeld. E o Natan ainda não chegou, mas em breve ele vai estar aí com a gente. Volta, Natan. Volta, Natan. Eu já tô ouvindo isso aí da galera, né? Já tô tem abaixo assinado saindo. saindo. Demandado. Eric, hoje a gente vai trazer um assunto intrigante, né? Mentalidade de sobrevivência. Uhum. Por que a sua mente não foi configurada para ter sucesso e prosperar? Eric, como assim? Quer dizer que o meu cérebro, ele não foi configurado para ter sucesso? Não foi configurado para ter sucesso. Não tá, foi mas me ensina o código aí que eu quero configurado programar esse negócio. Não foi configurado para ter sucesso, não foi configurado para te fazer feliz, não foi configurado para te fazer rico, não foi configurado para te fazer qualquer coisa que a gente hoje persegue freneticamente como medida de sucesso, medida de uma vida plena. Cara, Tá, mas para que foi configurada essa parada, então? foi configurado para o instinto mais primitivo que tem na mente humana e animal, diga-se de passagem, mas na humana persiste, que é te manter vivo. Te manter vivo e preservar a sua vida em nível físico, mental e emocional. Isso significa que ter dinheiro não significa necessariamente que não ter dinheiro você está em risco de vida, não é? Ah, mas Eric, a pobreza é extrema. Ah, e o teu inconsciente vai acionar alguma coisa, pode ter certeza. E vai ser reação que você vai até estranhar que você vai ter essa reação. Eric, mas eu bati num fracasso violento, cara. Aí eu ganhei uma força que eu nem imaginava que eu tinha. Cara, quando eu quebrei, eu vi o meu filho passando dificuldade e eu mudei. É que você ativou o inconsciente. Eric, mas eu cheguei no fundo do poço, de repente eu peguei um impulso e mudei minha vida radicalmente. É que você ativou a força do teu inconsciente. Se você for no extremo, ele aciona. Se você não for no extremo, você vai ficar remando por padrão, só com a tua mente consciente, o inconsciente tá lá, só de boa, de boaça. E isso não quer dizer, então, essa frase que a gente escuta bastante, que é, eu preciso de dinheiro para sobreviver. É totalmente diferente. É, diferente. Você precisa de algum dinheiro para sobreviver. Você não precisa de muita riqueza para sobreviver. Aí qual que é a encrenca? Que a pessoa fica instalando no consciente dela que ela tem riqueza, grande ambição, construir um império, mas aí no dia seguinte que ela deveria ir construir um império, quando ela está no slide, no flipchart, apresentando o império para o investidor, apresentando o império para os funcionários, galera, esse aqui é o plano de dominação desse ano e tal, aí ele tá o bichão, né? Mas no dia seguinte que ele tem que executar, ele procrastina. Ué, por que ontem ele estava todo empolgado que ele ia executar e hoje ele procrastinou? Pera, qual que é a encrenca? Da onde está esse dilema? É que quando ele desejou conscientemente. Quando ele foi executar, o inconsciente assumiu a parada. Falou, não, para que 1 milhão para 2 milhões? Não vai mudar muito a nossa sobrevivência, não vai mudar a gente de patamar exatamente de qual é a função que eu, inconsciente, estou programado para ter. Ah, então, cara, procrastina, 1 milhão tá bom demais. Aí a pessoa vai viver o jogo inteiro da vida dela em financeiro, relacionamento amoroso, familiar, saúde, espiritualidade, tudo mais, no necessário. Aí quando a pessoa quer ir para um extraordinário, ou seja, além do ordinário, além do normal, cara, ela tem que fazer um esforço violento. Pô, mas antes era, Eric, quando eu não tinha nada, eu tava no fundo do poço, cara, parece que eu achava força da onde eu nem sabia que tinha, aí agora que parece que tá tudo bem, ir pro próximo nível é difícil. Quando eu comecei a empresa, eu cresci rápido, porque, cara, era tudo ou nada. Eu tava numa fome, numa sede, numa energia violenta. Aí agora que eu já cheguei num lugar bom, parece que pro próximo nível o crescimento vem lento. Por que isso acontece? É porque você já não tá mais em risco de sobrevivência. Mas deixa eu entrar em risco de sobrevivência pra ver se não acha um monte de força onde nem achava que tinha. A força vem do sovaco nessa hora. Cara, e isso aí tem um ponto que a gente vive dentro dos nossos treinamentos, inclusive, né? E eu lembrei de um caos aqui, eu já vou emendar já em sequência aqui. Vai lá. Que é de uma empresa, de um cliente nosso que, quando estava num momento de grande desafio, de falência, de dificuldade, ele me contou isso. Ele disse, Brunão, era tão desafiador que a gente encontrou uma amizade entre os sócios que tinha uma causa pela que a gente lutava e você trazendo esse lance de modo sobrevivência, me lembrou isso, sabe? Quando ele me contou isso. Esse cara, a gente estava disposto àquilo para não deixar a empresa quebrar, para não deixar aquelas pessoas que trabalhavam lá ficassem em um lugar para trabalhar, mas aquela empresa tinha começado por um motivo e que a gente ainda lembrava. Hoje essa empresa tá indo muito bem e tal, mas ele me contou o seguinte, só que teve uma época que a gente meio que venceu as dívidas, conseguiu pagar fornecedores e foi e organizou tudo isso. Cara, só que sabe o que aconteceu? No ano seguinte, em vez de a gente crescer da mesma maneira que a gente saiu daquele lugar desafiador e, poxa, era um buraco, era um lugar que parecia que não ia ter saída e tal, e a gente saiu. Depois que a gente saiu, a gente meio que estagnou por 2, 3 anos. Claro.
e não teve mais aquela força para crescer. Não tem. Por que isso acontece, Eric? Porque saiu da faixa da sobrevivência. Aí, a partir daí, cara, qual que é o grande lance? A mente inconsciente, ela se move fortemente fugindo do negativo. Mas correndo atrás do positivo, a energia é bem mais baixa. Quer ver um exemplo? Você paga o teu imposto, faz sua declaração de renda bonitinha, porque você quer contribuir para o bem-estar social. Ou porque você quer fugir do leão para não se lascar, para não ser pego na malha fina. Eu acho que as duas coisas, mas Hoje segunda opção... a tua consciência vai ser pelos dois, mas via de regra, cara... A segunda opção normalmente vem com mais força. Pergunta pra galera que tá assistindo o que eles acham. Bota no comentário aí, por que vocês pagam. Você anda dentro do limite de velocidade na estrada... Quando anda, né? Não, brincadeira, caramba. Você anda dentro do limite de velocidade na estrada... Quer dizer, estrada depende de em que região nós estamos, né? Cada lugar tem um significado. Né? Pode ser lá na rua, né? Pode ser. Você anda dentro do limite de velocidade na estrada para cuidar da segurança coletiva e dos seus e sua, ou para não tomar uma multa no radar e não se lascar e perder a habilitação? Na maior parte das vezes, na segunda opção. Imagina se a gente fosse inverter as campanhas. Queridos, vamos andar dentro do limite de velocidade para cuidar da segurança coletiva. A rapaziada não tá nem aí, cara. Não ia estar nem aí. O índice de acidente absurdamente. Por que tem que botar a multa? Nossa, são uns tiranos, não sei o que lá. Quem sabe um dia a humanidade vai se mover pelo positivo. Eu também desejo abundantemente isso. Aliás, nós trabalhamos nossos treinamentos, cursos, formações, nosso conhecimento, essa missão aqui, esse podcast, é para que as pessoas tomem mais consciência, para que elas não dependam tanto de só sair do negativo. Mas a real é que isso só vem depois de um tempo que você toma uma consciência maior. A grossíssimo modo, o que tem que fazer para o cara mudar o comportamento? Para ele agir de uma forma esperada, uma forma melhor? Tem que mexer no bolso, tem que botar uma punição, tem que ter um risco negativo, tem que ter uma possível perda. Ah, Eric, é triste isso. Cara, triste, feliz, sei lá. É o que é a programação que vem no inconsciente. Lógico, depois que o sujeito vai evoluindo, que ele vai tomando uma consciência maior, que ele faz uma expansão de consciência maior, ele já entende que tem coisa além daquilo. Mas... a via de regra, mal para as pessoas, no ambiente que tem, ainda mais no nosso país, o sujeito não tá nem aí para contribuir para nada. O cara não consegue... Quantas pessoas pagam imposto felizes da vida, cara? Quantas pessoas pagam pedágio felizes? Quantas pessoas... Cara, a gente tem orgulho por muito tempo. Eu falava, cara, a minha meta é declaração de 100% do faturamento. Ah, mas entrou aqui, R$50, tiramos daqui, pagamos ali... Cara, mas quando você recebeu o dinheiro aqui e pagou ali, não declarou, não emitiu nota. Ah, Eric, mas não precisa ser tão Caxias assim. Não precisa ser tão Caxias assim. Então quer dizer que se um político lá desvia 0,5% de alguns bilhões ou trilhões, também não precisa ser tão Caxias assim, porque é só 0,5%, né, Eric? Tá tudo bem, né, cara? Não, cara. Ou você tem um princípio, uma evolução, uma consciência de que, cara, bora pagar imposto. E bora pagar com o coração cheio. Ah, mas vai desviar. O problema é dele. A falha do outro não justifica a minha falha. O meu caráter vai estar impecável ou o mais perto possível do impecável, o mais rápido possível, até para que eu tenha congruência, verdade e força, para eu poder até cobrar se eu tiver que cobrar. Inclusive, agora, sabe o que é engraçado? Um monte de gente xinga os corruptos e é corrupto na própria vida. E ainda às vezes se esconde atrás de alguns comentários. E Né? às vezes, mas você está nos assistindo. Isso pode até gerar uma certa confusãozinha. E a pessoa nem sabe que é corrupta, viu? A pessoa nem sabe que é corrupta. Isso que é louco, hein? Enfim. Vamos um pouquinho menos deliciosamente perturbador nessa arrancada, mas vamos lá. Eu quero trazer uma outra questão. Eu quero trazer uma questão aqui, que é uma coisa que você fala bastante, que não é sobreviver, mas é sobreviver. Uhum. Por que me veio isso? E trazendo isso para o empresário, para o empreendedor, para o líder que está lá na frente, no campo de batalha, que muitas vezes entra isso no piloto automático. Por um período, foi necessário, naquela arrancada, todo aquele esforço, às vezes para sair de uma dificuldade, só que durante bastante tempo, esse cara acaba programando, né, essa mente inconsciente, esses estados, esse local na empresa, algumas configurações que ele vai construindo ali, e que vai criando dentro dele várias limitações também, que criam medos, se eu fizer diferente, se eu fracassar, e se eu não conseguir, e se eu não for bom o suficiente, que vem surgindo dos momentos que foram dos desafios do passado. Também. Isso, no empresário, no empreendedor, no líder, quase nunca acontece, né? O cara chega primeiro que todo mundo, sai depois do que todo mundo, tem aquele peso, aquela responsabilidade. A gente recebe isso o tempo todo, né, Eric? Das pessoas que procuram os programas com a gente e tal, para tirar um pouco, a gente escuta, né? Essa carga, esse peso. Eric, conta um pouquinho mais pra gente como que esse empresário pode sair daí, sabe? Cara, a primeira coisa assim, tem muita ilusão nessa parada, tá?
antes de mais nada, quem disse que chegar antes de todo mundo, sair depois de todo mundo, significa ser o cara mais produtivo da empresa? Exato. Tem muita ilusão nesse negócio, entendeu? Às vezes você chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo, mas a real é que tempo sendo produtivo foi menos do que muita gente. Ou produziu bem, mas o estado emocional tava ruim, tava pesado, tava de saco cheio, tava frustrado, tava pensando em desistir, não vê propósito naquilo, tá só lutando pelo dinheiro e mais nada, só dinheiro e mais nada. Cara, o dinheiro é muito bem-vindo, a prosperidade é muito bem-vinda. Mas, cara, só prosperidade também não faz sentido. E é muito fácil entrar nesse ritmo alienante de achar que é só isso que importa. Cara, tem muito mais coisa que importa. A gente gravou os primeiros episódios do podcast, quem não assistiu depois assiste, sobre a vida que faz sentido de verdade, né? É muito fácil o empresário empreendedor, ele começar a ficar obcecado por quebrar essa resistência que a mente inconsciente traz, forçosamente, ou seja, forçar conscientemente para quebrar, para ir para o próximo nível e não conseguir. E aí ele bota mais tempo, aí ele passava 10 horas trabalhando, ele passa 12, ele passa 12, ele passa 14, para ver se o resultado vem. O resultado não vem. Por que o resultado não vem? Porque ele ainda não instalou de verdade no inconsciente dele o quanto ele deseja aquele resultado. Ou ele não destravou um monte de medos que ele tem de ir pro próximo patamar. Cara, relacionamento amoroso, negócio, equipe, é a mesma coisa. Quando o cara tá no começo, quando o homem, a mulher, né? O cara é generalização, né? Quando o sujeito tá no começo do relacionamento, ele faz todo esforço, ele não mede esforço, ele não se economiza. Tá empolgado, né? Tá empolgadaço, cara. A namorada tá a 400 quilômetros, ele pega o carro e vai de sorriso de orelha a orelha, feliz da vida, volta, uma alegria, e canta, e bota música, e segura na mãozinha dela, coloca a mão na coxa dela, e tá, aquela coisa toda, né? Feliz da vida, e canta, e se diverte. Aí depois de um tempo, o que acontece? Abre a porta, né? Aí depois de um tempo, o que acontece? Entra no automático. Por quê? Porque no começo ele tá fugindo do negativo. Qual que é o negativo? Putz, será que... E se eu perco ela? Putz, eu tô gostando dela, se eu ficar sozinho. Caraca, eu tô gostando dela. Eu quero estar com ela. E tem um instinto de sobrevivência implícito, de reprodução de espécie, inclusive, num nível mais antropológico, mais biológico, né? Mas não vamos entrar nessa seara, que senão a gente sai depois de amanhã desse negócio. Mas a questão é a seguinte. No começo ele tá nessa pegada toda. Por quê? Ele quer firmar a posição, ele quer estabilizar em algum lugar. Agora, aonde ele vai estabilizar? É o que depende do que tá programado no inconsciente dele. Por natureza... Só passou da zona de... Eu posso falar? Sabe que eu posso... Na zona do cagaço. Já foi, se cai no YouTube antes. Passou da zona do cagaço, ele estabilizou ali. Aí chega ali, ele fala, bom, agora... Tá seguro, né? É o mínimo, tá seguro, que é uma baita da ilusão que tá seguro. O funcionário acaba de chegar na empresa. No começo, cara, período de experiência. Deixa eu mostrar serviço. Ele tava arrastando os pés no corredor da empresa anterior. Aí chegou na empresa nova, não, aqui eu vou mostrar serviço, eu vou arrebentar, vou ser proativo, e faz, e acontece, impressiona, e monta uma surpresa, e pensa além do extraordinário, do além do extraordinário, e executa, implementa, e pá, e produz, e não sei o que lá, e vai pra casa, e energia, e chega entusiasmado, e dá bom dia pra todo mundo. 2 anos depois. Às vezes 6 meses, né? 6 meses, 2 meses, 2 dias. Aí o cara volta pro padrão, por quê? O que bateu no inconsciente dele? Dominei o território, já não estou em risco, também ainda não instalei no meu inconsciente uma ambição feroz, ou não destravei o medo de ir pro próximo nível. Posso mandar real? Que é um dos piores medos da humanidade? Segura essa aí. Que é um dos piores medos da humanidade? Medo do sucesso, medo do extraordinário. Cara, medo. Chega pra alguém e fala assim, cara, vamos pegar a vida, sei lá, de alguém que eu... Quem você acha que é extraordinário na vida, que você conhece à distância, assim, um patamar distante? Cara, me bateu aqui o... Primeiro nome. Ike Batista, tá. E Eu polêmico, hein? Ixi, polêmico, não dá pra escolher menos polêmico. Eu gosto pra caraca do Ike também. Cara, tem uma energia boa nesse cara. Eu gosto. Ike Batista, show. Vamos pensar o Ike, eu também admiro o Ike. Ike, Flávio Augusto, cara, tantos caras. E não é só pelo dinheiro, cara, tá? Por uma série de veio coisas. também aqui agora o nosso treinador de vôlei fantástico, Bernardinho. Cara, tem muita gente, cara. E alguns mais próximos a nós e tal. Mas vamos pegar um desses caras, né? Quem aqui não gostaria de ser sócio do Ike? Quem aqui não gostaria de ser treinado pelo treinado Bernardinho? Ou treinador junto com o Bernardinho? Quem aqui não gostaria de ser um sócio, um parceiro de negócio do Flávio Augusto? Enfim, né? Tá falando só de negócio. Então vamos falar de vida pessoal. Sabe quem que você admira na vida pessoal, assim? Sei lá, uma família que você admira. Quem que constitui uma família que você admira? O Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, massa. A mão feroz, né? Cara, alemão você já é, hein? Eu não tenho tanto cabelo. Mas isso aí resolve, né? Isso aí resolve a empresa que resolve. Aí, cara, o Rodrigo Hilbert, bicho, o cara tá lá, olhando, lógico, tudo isso a gente tá
generalizando que tá tudo ótimo. Tem um monte de bucha nos bastidores, como todos. todos nós sabemos, a gente tem compreensão suficiente pra saber isso. Mas, cara, alguma coisa tem de interessante lá, obviamente, em todos esses nomes que você falou. Quando eu vou lá, observo isso e me inspiro nisso, eu começo a querer ir na direção disso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte minha no meu inconsciente falando, cara, isso aí é complicado. Será que você dá conta? Será que você vai sustentar? Cara, ó, pra você virar o Rodrigo Hilbert, só deixa eu te falar, você vai ter que aprender a ser marceneiro, carpinteiro, churrasqueiro, cozinheiro, Pedreiro. babá, pedreiro, competidor, sei lá, entendeu? Aí você vai falar, sei não se eu dou conta. Não é consciente esse negócio, mas é inconsciente. Cara, pra você ser o Ike Batista, movimentar bilhões, trazer bilhões de investimentos pra fora, de fora do país, pra dentro do país. Cara, você vai ter que lidar com um negócio gigantesco. Fazer negociações delicadas, perigosas, tem que ficar muito atento pra você não se meter em rascada, pra você não se iludir, enfim, né? Todas essas questões que sabemos. Enxergar todo o ecossistema, né? Chega tudo complicado, cara. Você vai lidar com questões muito... Ele verticaliza tanta coisa, né? Questões delicadas, questões complexas e tal. Muito dinheiro, muito risco. Você quer ter o risco do Ike? Você quer ter o risco do Flávio Augusto? Aí a pessoa quer ter o resultado em parte, mas não quer ter a outra parte. Aonde que cada um para? Aonde que o inconsciente entende que aguenta lidar com risco sem que o risco represente risco de vida, risco de... Colocaria a pessoa em modo de sobrevivência. Então, para alguns, trocar um salário de R$1.000 por um salário de R$2.000 já pode ser muito arriscado. Trocar um salário de R$2.000 por começar um negócio do zero, você fala, cara, mas o cara ganha R$2.000. Cara, começa um negócio do zero. Porra, mas você não tá tão distante, você não tem tanto risco. Não, mas cara, eu não posso perder isso aqui, porque isso aqui é meu ganha-pão. Cara, entende? Cada um vai ter... Aonde que é um nível de muito risco ou pouco risco? Aonde que eu entro no modo de sobrevivência? Aonde que eu entro no modo de vivência? Depende, cara. Cada um tem esse patamar instalado no inconsciente. Não há uma régua básica. A gente nasce com algumas coisas que são biológicas, genéticas, mas depois você vai vivendo, vai entrando as coisas do dia a dia, os estímulos, a epigenética, o comportamental, a programação mental, também, né, Eric, a faz muita ambiência, diferença. o inconsciente. Aí nessa hora você começa a falar, beleza, isso aqui eu tolero, isso aqui eu não tolero, isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável, aqui eu tô em risco, aqui eu não tô em risco. Se você ligar pro Flávio Augusto e falar, Flávio, a gente tem que fazer um investimento aqui, cara, de R$2 milhões. E nós não temos garantia de retorno. Eu falo, tá, me explica aí a ideia. Você explica em 5 minutos e fala, tá. Toca a ficha, né? Toca a ficha. Toca a ficha, os catarinenses, né? Toca a ficha. Manda ver, manda de pau. Liga pra alguém que ganha R$1.200 e fala, ó, tem que fazer um investimento aqui de R$500 mil. Não sei nem como é que eu chego né? Entende? Como é que eu chego nesse valor? Mas ó, eu acho que vai trazer retorno, acho que vai dar bom, cara. Mas ó, eu não tenho certeza, não tenho garantia. Parece que vai dar bom. Não, mas cara, pelo amor de Deus, como assim? Eu tenho que ter alguma garantia. Não, cara, não tem garantia nem de nada, velho. Nessa vida aqui, não tem garantia de nada, nada. Tá maluco? Então, assim, depende do que você tem instalado no teu inconsciente. E a verdade é que tem empreendedor, tem empresário que porque tá faturando milhões, acha que não, eu já tô desbloqueado, né? Eu já faturo 100 milhões no ano, já faturo 20 milhões, já faturo 5 milhões, né? Eu já tô desbloqueadaço nisso. Ué, qual é o decreto que te impede de faturar bilhões? Não, mas eu já faturo bilhões. Tá bom, qual que é o decreto que te impede de faturar bilhões e ter uma saúde da hora? Não, mas eu já tenho uma saúde da hora. Tá bom, então qual que é o decreto que te impede de faturar bilhões e ter uma saúde legal e ter um relacionamento maravilhoso com reciprocidade, com verdade, de ter uma relação familiar com harmonia, de ter uma vida em paz, uma vida leve? Porque tem cara que ele acha que se ele passar pro próximo nível na vida dele, seja pessoal, de performance no casamento, na família, etc e tal, que ele vai perder a paz. Você tem 4 filhos hoje em dia, no momento, frisemos bem, no momento de gravação deste podcast. Bruno tem 4 filhos, se a gente gravar o podcast daqui a 6 meses, isso pode ter mudado. Você também. Eu tenho 3 filhos, no momento de gravação desse podcast. É quase um time, de salão já dá um time. Só fica frio que eu te passo, hein? Aí quando a gente faz essas coisas, o pessoal fica arrepiado, né? Fala, vocês são malucos? Fala, ué, por quê? Hoje em dia é muito perigoso ter filho. Pera, como é que é? Hoje em dia é perigoso ter filho, cara? Hoje em dia? Cara, eu acho perigoso não ter filho. Você tá de sacanagem comigo, amigo? Não, mas, cara, dá muito trabalho, mas... Meu Deus, tem que... Tá rico, hein, amigo? Não, na verdade, assim, não é só isso. É quanto mais filho eu tenho, mais eu prospero. Por causa deles, né? Por causa deles, porque eu tenho mais vontade de viver por causa deles, de ser um melhor pai por causa deles, de me tornar um melhor ser humano por causa deles. Tem gente que tem a programação ao avesso. Tem gente que quanto mais filho tem, mais medo tem, mais acha que vai ficar mais escasso, mais pobre. Cara... Cada notícia de filho que tava vindo, presente de Deus, eu ficava mais alegre, cara.
Depende. Aí tem gente, mas você é inconsequente, Eric? Você não consegue enxergar o risco? Cara, eu enxergo o risco. É que eu enxergo o tempo todo. Você que não enxerga o risco o tempo todo e você acha que de vez em quando tem risco. Quem disse que tem um E tem salário oportunidade fixo o tempo todo também. Né, o cara? tempo todo? Risco e oportunidade o tempo todo. Quem disse que ter um salário fixo é não ter risco? Quem disse que ter um casamento de 30 anos é não ter risco? Quem disse que estar com o peso ideal é não ter risco? Cara, você tá de sacanagem, cara. Tá rolando risco desde o minuto 1 em que teu coração se formou. A hora que misturou o espermatozoide e óvulo, acabou. Já tem risco, cara. Só que já tem vida. Você vai fazer o que no jogo da vida? Você vai jogar pra não perder o jogo da vida? Ou você vai jogar pra ganhar o jogo da vida, caceta? Ah, Eric, qual que é a diferença? Só toda, nada mais, pô. E tem um lance aí que é, tipo, é uma busca muito constante, né? Eu abro a empresa para ter sucesso, para ter liberdade, eu quero abrir meu negócio, cara, porque, putz, não quero mais estar preso, né? Eu não quero mais estar preso, eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu escuto essas vezes. E, cara, o que a gente vê? Depois de um Que ilusão, né? Como se não fosse, como se tivesse preso. É um decreto, cacete. Não Tem tem uma nada bola de prendendo ferro o cara, no né? pé. Não tem Tá nada, louco, né? a não ser os pensamentos, a mentalidade que ele está carregando. Mas a gente vê isso também, que muitas vezes o cara constrói isso na empresa. Porque ele acredita que se ele não estiver lá o tempo todo tocando o negócio, ele vai estar... Cara, a empresa pode falir. Ou se ele não estiver lá... Se ele começa... Essa também tem. Hein? Poxa, se eu cuidar da minha vida pessoal, da minha saúde, cara, pode ser que eu solto aqui e aí vai dar problema na empresa. E o cara acredita que é difícil. Não, cara, ou você tem sucesso no profissional, cara, porque família, depois eu vejo. Esse tem muito. Uhum. A saúde, depois eu vejo. Cara, quando você vê, já foi. E é difícil, assim, quando a gente, vamos lá, me veio um nome na minha cabeça aqui, vou preservar a pessoa. Eu falei assim, cara, que eu não tenho tempo pra cuidar da minha saúde, bicho, porque a empresa, o bicho tá pegando fogo. Uhum. Eu disse, cara, né, e a gente vindo pra cá, eu até disse, nossa, que bom ouvir isso, né, a gente tava com o motorista que falou, fui pegar um passageiro? Um passageiro, né, presidente da empresa XPTO, e ele falou, cara, ele teve que adiar os compromissos pra cuidar da esposa, que parece que ela caiu um tombo e tal. Eu disse, nossa, coisa boa ouvir isso. Porque esses compromissos são adiáveis e tá tudo bem. Esse é um presidente consciente. Exato. aí o que o motorista falou, né? Ele falou, é porque ele pode, né? Nossa, dentro de mim eu respondi na hora. E você pode também, amigo. Exato, todo mundo pode. Na real, eu acredito que é porque ele faz esse tipo de coisa que ele é presidente. Também. E, cara... Uma coisa não é a outra, não é equivalência complexa, mas, cara, que tem um princípio aí importante sobre ser humano dentro do negócio, cara, tem. Nelson Mandela passou 27 anos encarcerado dentro de uma cela. 27 anos, caceta, 27 anos, tem pra caceta, hein? Não dá nem pra ir. A gente pode imaginar, mas não consegue não entender, consegue acessar. 27 anos, tava preso? Não. Ele passou 27 anos lendo, ele passou 27 anos evoluindo. Eu vou te dizer, tem gente que tá 27 anos aqui fora no mundo, que não tem uma bola de ferro no pé, não tem uma tornozeleira eletrônica, não tá em cela, pode ir e vir a hora que quiser, mas não sai da cama preso nos próprios pensamentos, numa depressão do cacete, numa ansiedade violenta, estressado com todo mundo, pondo a perder relacionamentos pra tudo quanto é lado, e tá sozinho. E tem gente que tá sozinho e preso em duplex, cobertura na Faria Lima. Por quê? Tá preso no pensamento, cara. Prisão. Preso até no próprio faturamento, né? Preso na empresa. Preso no pensamento de que eu não posso sair de férias porque senão a empresa desanda. Preso de que eu não posso chegar mais tarde e levar meu filho para a escola porque o que eu vou passar de imagem para os meus funcionários. Aí, no leito de morte, esses funcionários não vão estar nem por perto mais, cara. No leito de morte, esse cara não vai nem lembrar da empresa direito. Ele pergunta ao CNPJ de alguém no leito de morte, vê se o cara fala, por que você quer me falar do CNPJ, amigo? Cara, eu tô nos 5 minutos de vida, meu amigo. Deixa eu falar o quanto eu amo meus filhos, caceta. Mas então, né, cara? Você deixa os teus filhos pra trás porque você só tava pensando no CNPJ. Tem que tomar cuidado, cara. Isso não é voto de pobreza, vamos só viver comunidade hippie, porque eu já tentei fazer isso e já vi que isso não funciona. Empresário, se você tá precisando fazer esse negócio, já te aviso que não funciona. Você vai se encher o saco. A gente tá falando sobre isso agora, né? Vai tirar um ano sabático. Você já viu que eu nunca vi gente tirar 10 anos sabáticos. É verdade. Por quê? Porque essa parada empapuça, enche o saco pra caceta, cara. Tirar um ano sabático, o cara tira. Já 6 meses sabático, o cara tira. O primeiro mês é legal pra caceta. Nossa, legal, divertido. O segundo mês, cara, legal, divertido. O terceiro mês, porra, legal, divertido mais ou menos. O quarto mês já, legalzinho. O quinto mês já, cara, essa porra tá começando a ficar sem graça. O sexto mês, cara, eu tô empapuçado desse negócio. Deixa eu arrumar um problema pra eu poder me desafiar um pouquinho mais. Ninguém tira uma vida inteira sabática.
entende? Só que o cara, às vezes, ele fica ali... então, isso não é um voto de pobreza, que fique claro, por favor. Isso não Até é um porque voto de pobreza. bem o contrário de Bem que ao a gente contrário. É. busca. Porém, tem gente que só fica vivendo as prosperidades de meio e não vive as prosperidades de fim. As riquezas de meio e não vive riqueza de fim. O que é riqueza de meio e riqueza de fim? Isso. Riqueza de meio, pra mim, é o seguinte, cara, dinheiro. Qual que é o propósito de ter dinheiro? É ter dinheiro? Não, é o que ele quer trazer, né? Conforto, entre outras coisas que ele vai me entregar. O que ele traz depois dele, Exato. né? Então, você tem dinheiro porque você vai trocar com outro negócio, que ele vai te trazer outro negócio, que vai te trazer outro negócio, que vai te trazer outro negócio. Beleza, que eu diria que tudo cairia numa sensação no final, derramaria, esse rio todo derramaria no grande mar das sensações e das emoções. Beleza. Qual que é o propósito de ter família? Derramaria no mesmo lugar. Uma sensação? Beleza. Agora, família, você troca por outra coisa? Nem a pau. Ou seja, você tem família pra ter família. Porque ter família vai te trazer uma sensação massa, uma realização, um propósito em si. Ou seja, é uma riqueza com finalidade e propósito em si. A empresa, às vezes, às vezes não. Na maior parte das vezes, sempre que o cara parte pro princípio, ele quer servir melhor Tem a cara que família. acha que empresa é o propósito em si. Puta ilusão Tipo, feroz. a empresa eu tenho pra dar lucro, né? Lucro pra quê? Aprender um negócio errado. Você aprendeu um negócio errado pra caceta na tua faculdade, o empreendedor, empresário, líder e o escambau 4. Você aprendeu que empresa era feito pra dar lucro. Puta, quem ensinou isso era gente bloqueada, né? Cara, Porque, cara, empresa pra dar lucro. Então você tem empresa pra quê? Pra ter empresa? quando você falou isso, eu fiquei me perguntando muito, sabe? Quando Uhum. você largou essa frase a primeira vez, eu digo, ai, que homem danado, cara, que homem danado. Quase um Rodrigo Hilbert. E eu fiquei com isso, eu fiquei buscando uma resposta interna pra mim, sabe? Eu disse, cara, eu tenho empresa pra ter vida. Lógico, cara. Eu tenho empresa pra contribuir pra que os outros prosperem, pra que os... Sabe um dos motivos que eu tenho empresa, cara? Eu tenho empresa pra que pessoas que trabalham com a gente prosperem. Eu me alegro pra cacete de ver gente chegando de um jeito e alcançando grande prosperidade depois. Eu tenho empresa pra que o que eu vivo, a minha bolha que eu vivo, seja uma bolha que mais gente caiba dentro dela. Entende? Então, a gente fala, você vive numa bolha, vivo mesmo, e vou continuar vivendo até o resto da minha vida, vai ser cada vez maior essa bolha. Aliás, eu quero cada vez mais gente dentro dessa bolha. Eu lá vou sair da minha bolha, você quer que eu me sinta mal porque eu vivo uma vida massa e você não tá vendo uma vida massa? Eu quero é que você venha pra dentro da bolha, meu amigo. Eu não quero... vamos ficar iguais, vamos, dentro da bolha. Ai, mas você não percebe as diferenças sociais. Quem disse que não? É Cara, que o meu mecanismo é aqui de dentro da bolha, trazer as pessoas lá de fora, aqui pra dentro. Isso aqui parece trecho do Elo 1, hein? Trazer as pessoas lá de fora, aqui pra dentro. Cara, então assim, veja, tem empresa pra quê? Eu tenho empresa pra isso. Eu tenho empresa pra que os meus filhos se orgulhem do que o pai deles fez. A empresa, pra mim, ela é só uma forma de tornar concreta as minhas convicções. Tornar concretas as convicções que eu já tenho no meu inconsciente. Eu, você e quem mais quiser usar esse espaço para tornar concretas as convicções que tenha, desde que elas se alinhem com as convicções principais, né? Tornar concreto para que os meus filhos olhem e falem, caraca, meu pai montou essa empresa, que loucura, cara. Meu pai montou uma empresa de curso, treinamento, formação, para ajudar as pessoas a entenderem a mente delas, as emoções delas, para ajudar as pessoas. Nossa, meu pai fala um negócio por uma vida que faça sentido de verdade, para resgatar o brilho no olhar, a paixão pela vida, a felicidade em família. Meu pai montou uma empresa e com cursos e treinamentos que ajudam as pessoas a terem enriquecimento exponencial, harmonia familiar, uma vida mais leve, uma vida mais em paz. Aí quando a minha penca de filhos, a sua penca de filhos, a penca de filhos da equipe que não foge muito do padrão, olhar... É cultura interna. Cara, diz muito sobre isso. Diz muito sobre isso. Por que meu pai montou essa empresa? O jeito que meu pai cuidava da equipe, o jeito que nós cuidamos da equipe, o jeito que a gente cuida das pessoas que estão, dos alunos, dos clientes, as pessoas que vêm fazer o treinamento, e aí essas pessoas vêm e, de alguma forma, essa chama no nosso coração, acende alguma chama no coração delas que estava lá. Eles não montaram, o empreendedor, ele não montou a empresa só pelo lucro, cara. Ele se esqueceu de que não era só pelo lucro. Ou na hora que ele montou, ele não tinha consciência de que não era só pelo lucro. Ou se ele montou só pelo lucro, vai dar um vazio feroz nele ouvindo esse negócio agora. Cara, tem uma... Porque empresa não é riqueza de fim. Empresa é riqueza de meio. Dinheiro é riqueza de meio. Dieta boa é riqueza de meio. Rotina de exercício físico é riqueza de meio. Riqueza de fim é família, legado, propósito, saúde, espiritualidade. Pra que ter saúde? Pra ter saúde, caceta. Pra que ter vida? Pra ter vida, caceta. Pra que ter família, ter filhos? Pra ter família e filhos. Pra que ter relacionamento amoroso bacana, harmonioso? Pra ter relacionamento amoroso. Cara, e lucro não é lucro, lucro é feedback. Também, mas se a gente tá nessa seara, a gente se lascou que sai depois de amanhã. Mas veja, o que eu quero dizer com isso, cara, as pessoas, elas não entendem que
depois de um tempo, se você jogar o jogo de sair da sobrevivência, já não vai mais fazer sentido pro teu inconsciente. Aí você vai ver um amigo seu falar, nossa, esse ano nós crescemos 300%. Você vai falar, que da hora, eu quero crescer 300%. Pra quê? Só que o seu inconsciente fala, pra quê, cara? É como dizer, vamos ter dinheiro pra ter dinheiro. Vamos ter empresa por ter empresa. Vamos ter faturamento por ter faturamento. Então o inconsciente vai... Ele já tá olhando pra várias pessoas que estão ouvindo esse episódio e fala assim, pra quê? Pra quê? Qual que é o jeito que ele usa pra falar pra quê? É de vez em quando ficar meio frustrado. É um pra quê do inconsciente. É de vez em quando ficar meio desanimado. É o inconsciente falando, pra quê, amigo? É o inconsciente de vez em quando botando esse cara mais depressivo, com burnout, com estresse, xingando todo mundo, perdendo a paciência, botando ele doente. É um pra quê, amigo? Pra quê? Ah, então eu vou jogar tudo pro alto. Vocês querem dizer nesse podcast então que eu vou jogar tudo pro alto e vou ser hippie lá em Arembepe, na Bahia. Não, meu amigo. Eu tô te dizendo que a hora que você encontrar um propósito que não seja só sobreviver, que não seja só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, só ter lucro por ter lucro. A hora que você encontrar um negócio maior do que esse, cara, você vai muito mais longe. Tem aqui um livro, ó. Comece pelo porquê. Tá aqui em algum lugar aqui ali, ó. Do Simon Sinek. Ele propõe o contrário, né? Ele propõe você fazer, que é o que a gente ensina no Elo 3. Ele propõe você vir da missão, propósito, essência e legado, para você vir para constituir os times, para você vir para você usar essa máquina para coisas maiores. A real é que a pessoa que nos ouve agora já tem uma essência, já tem um propósito, já tem uma missão, já tem um jeitão único. O que é uma essência de um perfume? A principal característica positiva daquele perfume. Qual que é a essência da pessoa que nos ouve? É algo muito bom que tem lá dentro dela, que já estava lá presente desde quando era criança. Aí ela monta uma empresa e desconecta disso daí. Pra quê? Por quê? Por quem? E se perde às vezes no meio do caminho, porque, cara, o comum tá tudo assim. Tem um ponto aí, e que isso me incomoda bastante, que é, vamos lá, as notícias, as informações, e que, cara, tá o tempo todo, né? Olha pro mundo, tá tudo errado. Olha pro mundo, tá na hora de... Tem um primo meu que ele fala, tá na hora de reiniciar o sistema, tá na hora de vir outro cometa, né? Só se for o teu. O cara, meu, o meu tá ficando cara, bom agora. Cara, mas é uma questão de filtro, né? A gente já explicou em episódios anteriores, mas... Cara, quando você decide olhar para o mundo e enxergar dificuldade, enxergar problema, você está tomando uma decisão de perceber e acreditar naquilo pro seu mundo. Por que não olhar para o mundo e, cara, olha quanta prosperidade, olha quanta oportunidade, olha como que eu faço para poder produzir isso para minha vida e trazer isso para outras pessoas, sabe? Mas por que as pessoas tendem a tender pro negativo, Eric? Isso é uma coisa que é muito doida. A questão é a seguinte, cara. Se você correr atrás do positivo, se você alcançar, tá tudo bem. Aliás, tá muito bem. Se você não alcançar, tá tudo bem, né? Se você não fugir do negativo, caso o negativo não te pegue, tá tudo bem. Caso o negativo te pegue, não tá tudo bem. Então, eu teria que explicar isso por comportamentos... eu teria que ir lá para antropologia, comportamentos pregressos que a gente carrega, né? O homem das cavernas. Se ele não fugisse do negativo, ele era engolido. Hoje em dia a gente não tem mais... O homem não tem grandes predadores na natureza. O predador do homem é basicamente o próprio homem ou a natureza se vingando de tanta sacanagem que o homem fez contra a natureza, né? Mas, enfim. O homem moderno, cara, a mulher moderna, o homem moderno, o animal, o homem, né? Ele não tem o mesmo risco. Ele não tem o mesmo risco. Então, qual que é o problema? Por mais que ele não tenha mais esse risco consciente e inconsciente, a carga genética ainda carrega essa informação de que, olha, você tem um instinto de preservação. Ou você deve lutar ou você deve fugir quando essa preservação estiver em risco. Mas a real é que se você for pego pelo negativo, você está liquidado. Se você não alcançar o positivo, liquidado não está. Poderia estar melhor? Poderia. Mas tão desastroso não é. Ou seja, buscar o positivo é uma opção. Fugir do negativo é uma obrigação perante a programação da mente inconsciente. E isso explica boa parte porque as pessoas procrastinam. Eric, qual que é a solução disso? Isso, que era a minha próxima pergunta. Eric, como é que eu faço para continuar com energia e intensidade, assim como eu estava lá na dificuldade, para que eu possa alcançar uma vida com mais prosperidade? Vem estudar com a gente. É real. É verdade. É real, cara. O podcast vai abrir percepção, vai abrir tomada de consciência, mas, cara... É lógica e racionalidade. É lógica e racionalidade, é córtex, neocórtex cerebral. E a verdade é que essa programação não está em córtex, neocórtex cerebral. Racionalmente, logicamente, a pessoa sabe que é um próximo nível, sabe que é bom, ela entende tudo isso. Mas tá, por que a ação não acompanha o entendimento lógico e racional? Porque o bloqueio comportamental tá no cérebro emocional, no sistema límbico, tá no sistema reptiliano, que é a base cerebral responsável pelos instintos mais primitivos de luta ou de fuga. Então, assim, não adianta a pessoa ouvindo o podcast, vai transformar um monte de coisa, vai ter um monte de insight.
Mas a verdade é que se quiser mudar comportamento, ação, que é a única coisa que vai mudar o resultado de verdade, isso aqui é só uma abertura de uma janela possível de, num próximo passo, produzir mudança que vai produzir realmente resultado. Mas, na verdade, se quiser realmente entrar em ação de um jeito diferente, tem que mudar lá, ó. É outro departamento. O departamento se chama Sistema Límbico e Sistema Reptiliano. Vem passar um final de semana com a gente treinando, vem passar depois 9 dias com a gente treinando, sei lá. Aí vocês vêm aí. Aí chama o Bruno, chama o time lá. A gente vai deixar depois um link de acesso aí. Deixa no comentário aí. E dessa forma, então, deliciosamente perturbadora. Só estamos esquentando. Esperamos que gere bastante confusão aí dentro. Encerramos mais esse podcast. Curte, compartilha, encaminha isso para alguém que você gostaria de perturbar um pouquinho. Comenta nos comentários, faz alguma coisa aí, mas aproveita principalmente esse conteúdo para sua vida e se achar que faz sentido, se isso gerou curiosidade, procura aqui, a gente vai deixar um link para você também saber um pouco mais sobre isso em alguma página, em algum conteúdo nosso aí. Não permita-se ficar perturbado sozinho. Encaminhe esse podcast para que mais pessoas fiquem perturbadas Muito contigo. bom. Nossa missão é arrancar a paz do mundo. Para que o mundo entre em performance melhor. Gratidão, queridos. Então, até a próxima. Até lá.